Pessoal, aqui é o Matheus. Eu fiz um vídeo anterior a esse falando sobre Gênesis e vimos algumas coisas sobre Gênesis, que Gênesis significa, o que significa Gênesis, ponto de vista sobre Gênesis fala sobre princípio, né? E falamos sobre os pontos de vista científico e o ponto de vista bíblico sobre o universo, céus, o que significa o universo. Vimos também que o homem fez uma máquina que supostamente recria o Big Bang. Vimos também que o homem conseguiu produzir uma forma de inteligência a partir da sua própria inteligência, a inteligência artificial. E quem viu o vídeo sabe já o que foi falado. E agora eu quero compartilhar com vocês o que o apóstolo João falou sobre o princípio, porque ele falou sobre o tema no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, e também o decorrer do capítulo 1. E diz assim o capítulo 1, vou ler aqui: No princípio era o Verbo. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Bom, no princípio era o Verbo. E o que é o Verbo? O Verbo no original hebraico é palavra. No princípio era a palavra. E o que é a palavra? O que é o Verbo então? A palavra, ou o Verbo, ela vem depois de uma outra coisa que vem primeiro do que ela. Que é o quê? O pensamento. Pensamento. A palavra, antes dela ser dita, antes dela ser expressada, da voz, por meio de ondas sonoras ecoarem e você ouvir, ela precisa ser o pensamento antes, né? Você pensa e depois fala. Então, o verbo ele é o pensamento. Então, no princípio era o Verbo, ou seja, o pensamento. Mas como não existia nada ainda, então a palavra era o pensamento. Não é verdade? Não existia matéria ainda. Então, está escrito aqui: no princípio era o Verbo, ou seja, no princípio era o pensamento. E quem é o pensamento? Deus, ele é o próprio pensamento. Ele é o pensamento em si. Por que eu afirmo que ele é o pensamento em si? Porque nós vamos ver no decorrer do Evangelho de João que João está falando sobre o pensamento. Então vamos continuar aqui. No princípio era o Verbo, o pensamento. Deus, o próprio pensamento. Ele é o próprio pensamento. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Então, se o Verbo é a palavra, e a palavra, antes de ser palavra, é pensamento, então eu entendo que verbo e pensamento é a mesma coisa. Então, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então Deus, ele é o próprio pensamento. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. Esse é um excelente ponto desse Evangelho de João. Porque, como eu disse em outro vídeo, o filósofo fala: penso, logo existo. Entende? Então, João, ele está indo além da filosofia. Ele está vindo antes, está falando uma coisa antes da filosofia. Enquanto o filósofo está falando individualmente, penso, logo existo, ele está falando todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ele quem? O Verbo. O Verbo que é o quê? A palavra, que antes de ser palavra é o quê? Pensamento. No princípio era o Verbo, o pensamento. Deus, ele é o próprio pensamento. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito teria sido feito. Sem o pensamento nada pode ser feito. João está falando que nem mesmo o universo poderia existir sem o Verbo, sem o pensamento, sem Deus.
E ele dá esse nome. Ele dá o nome ao verbo. Quem que é o verbo? Quem ele fala? Sobre quem que ele está falando aqui? Então ele está falando aqui que no princípio era o verbo ou o pensamento. Que o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E Deus é o pensamento. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio do pensamento. E sem ele nada do que existe pode ser feito. Nada. Sem o pensamento. Nada pode existir. É o que João está falando aqui. Sem o pensamento. O verbo é a palavra. E a palavra, antes de ser palavra, ela tem que ser pensada. E como não existia matéria, Deus era o próprio pensamento. O próprio pensamento. E aqui, ele continua falando aqui. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito existiria. A vida estava nele. E era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevalecerão contra ela. Houve um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. E o que é a luz? A luz é o pensamento. O pensamento é a vida. A consciência é a vida. Não existe vida sem pensamento. Não existe vida sem a luz. A luz é o pensamento. João Batista, ele não é a luz, mas ele veio dar testemunho da luz, que é o quê? Que é o pensamento. E esse pensamento, que é o próprio Deus, ele se materializou fisicamente no universo, ali quando passou a existir o universo. Segundo a ciência, não estou concordando, eu também não estou discordando, depois daquele boom, aquela explosão, ou seja, que eles chamam de Big Bang, que para mim, no meu pensamento, é um estágio embrionário do universo, porque tem a vontade primeiro, né, o desejo, a vontade, aí você projeta e depois você põe em prática. Nós somos assim, meu pai e a minha mãe, eles tiveram o desejo e depois puseram em prática mecanicamente para que eu viesse a existir. Então o universo é como nós, seres humanos. Então ele passa a existir. E a Bíblia fala aqui que João Batista, ele não era a luz, mas veio desse testemunho da luz. Quem é a luz? A luz é o pensamento. A luz é o pensamento. Ao passo que a ignorância é a escuridão. Se a ignorância é a escuridão, então o pensamento é a luz. Não é verdade? E isso daí é uma... depois do advento de Jesus aqui, o cristianismo se firmou na Europa. E o que aconteceu? Acabou aí a idade das trevas. Então as trevas, a ignorância é a escuridão. E a luz é o quê? É o pensamento. Então o João Batista, ele veio dar testemunho da luz, do pensamento, que é o próprio Deus aqui, ó, o pensamento. No princípio era o verbo. Não existia matéria, então o verbo era em si o próprio pensamento, porque não existia matéria. Então ele se materializou. Ele se materializou primeiro estágio. Deus se fez vir com a sua palavra, fez existir a matéria veio existir, e depois na plenitude dos tempos, que os tempos o quê? Na plenitude dos tempos veio Jesus, que veio na plenitude dos tempos, que é o que aconteceu. Um homem se instalou na região da Mesopotâmia, formou as primeiras civilizações, depois, né, as civilizações, os sumérios, depois a civilização egípcia, depois um grande império foi o de Davi, Salomão, e depois também no Rio Amarelo, China, também muito antigo, a civilização chinesa, a civilização da Índia, lá, hindu, também é antiquíssima assim. Depois vem vem
a civilização babilônica, e vem a civilização medo-persa, e depois vem a civilização grega, e quando chega a civilização romana, que é a plenitude dos tempos, a última grande civilização do passado, que absorveu todas essas civilizações, e com o conhecimento de todas essas civilizações dominou, veio Jesus. Então ele é a plenitude dos tempos. Então ele se Deus, ele fez se materializar o universo, projetou e fez se materializar, como a ciência explica, fisicamente, e depois na plenitude dos tempos ele veio se materializar em uma pessoa, que é Jesus. Então esse é um assunto muito legal, e só estamos falando só do começo. No princípio criou Deus os céus, isso sem dizer o resto. Mas sobre o universo, é aqui que eu termino. João vem dando a última explicação, que no princípio era o pensamento. E sem o pensamento, nada do que existe pode existir. E é verdade. Se penso, logo existo, quer dizer que eu não posso existir sem o pensamento. E ele vai ao fundo e fala que que Deus, ele é o próprio pensamento. E sem o pensamento, nada, nem o universo poderia existir. E eu fico com a explicação de João aqui. Porque eu creio em Deus e eu louvo o nome dele. Porque eu creio que ele fez todas essas coisas, mas não refuto a ciência totalmente, não. A ciência é muito boa e a gente vai usar ela para explicar. Porque Deus, ele quer que seja revelada a sua verdade. Ele não quer que fique escondido para nós. Ele não nos quer ignorantes, beleza? Tchau, tchau, até a próxima.